pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais uma live de domingo, né? O nosso encontro quase que semanal, né? Quando dá para estar ao vivo aqui com vocês. E nossa terceira live do ano, né? Terceiro domingo seguido, muito bom. Vendo as pessoas aqui tanto no YouTube quanto no Facebook. Dando boa noite para todo mundo do Brasil todo, olha só que legal. O pessoal já vai colocando no chat aqui antes de entrar, né? Então a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Portugal sempre com a gente, um abraço. Aliás, Portugal, essa semana também com vocês, hein? Quinta-feira tem uma palestra gratuita minha e do Lael Fanin sobre o despertar da consciência lá no Espiral. Então, se você não puder estar com a gente no final de semana, vai lá no Espiral. São poucos lugares, né? Por causa do distanciamento e todas as regras. A gente vai estar lá no Espiral, quinta-feira, 7h30 da noite, eu e o Lael Fanin. E no final de semana, o DG 2022 Lisboa, com Semente da Vida, dia 29 e 30 de janeiro. Então, se você é de Portugal e não se inscreveu ainda, é só ir aqui no descritivo do vídeo, tanto no YouTube e no Facebook, e você pode garantir o seu lugar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre falsos informantes infiltrados. Bom, vamos lá. O que seriam falsos informantes infiltrados? Primeiro eu vou ter que explicar para vocês, naquela tradicional forma que a gente conduz a live aqui, né? Na primeira metade eu faço uma explanação, e na segunda metade eu abro para perguntas referentes, obviamente, ao que a gente está conversando hoje. Eu respondo as perguntas de vocês ao vivo, tá bom? Então deixa eu dar aqui uma escondida aqui no chat. Pronto, não estou mais vendo o que vocês estão escrevendo, tá bom, gente? Depois eu volto então, vou aqui fazer minha explanação e depois a gente volta com as perguntas e respostas, tá? Então vamos lá. Falsos informantes infiltrados. O que seriam falsos informantes infiltrados? Eu queria separar um pouco as conversas, né? A gente já falou sobre agentes da Cabala, a gente já falou sobre espiritualistas que pensam que estão trabalhando a favor do despertar, mas não estão. Alguns têm consciência disso, outros não. A gente já tem live sobre isso, a gente já tem vídeo sobre isso. Hoje eu vou falar de um aspecto um pouco diferente, usando um exemplo que aconteceu há pouco tempo nos Estados Unidos e eu acho que não repercutiu muito, pelo menos não vi nada, nem no Brasil nem em Portugal. Na língua portuguesa eu não vi repercussão desse fato. E vou usar ele como exemplo hoje para vocês, vou explicar o que aconteceu, vou passar um vídeo aqui para vocês também, curtinho, para a gente ver junto, tá? Basicamente é o seguinte, nós que estamos no caminho do despertar, né? Nós que estamos no caminho da educação consciencial, a gente passa por muitas armadilhas, né? Não sei se todo mundo já reparou, mas a gente tem muitas armadilhas, inclusive eu tenho um curso quase que inteiro dedicado a isso, né? Que é como o planeta Terra funciona, quais são as formas mais comuns da gente cair, tanto em todas as dimensões terrestres, que é o meu segundo curso, né? O Despertar Galáctico 1+, o Upgrade. Onde a gente fala as diversas formas que a Cabala usa, que a oposição usa para enganar a gente. Uma das formas mais usadas hoje em dia é a desinformação, né? É a desinformação. E desde os anos 50, 60, né? Desde os anos 60, quando essa terminologia, teoria da conspiração, ela foi criada pela CIA, né? Por esse órgão governamental dos Estados Unidos, a gente tem a ridicularização de alguns fatos, né? De algumas coisas que acontecem, como uma forma mesmo de fazer as pessoas perderem o interesse ou então serem isoladas das demais. Muito antes da criação desse termo de teoria da conspiração, isso já era feito, né? A gente tem mesmo o caso de Roswell, né, de 1947, que a ufologia adora falar dele, né? Também quando foi noticiado que um OVNI caiu, o dia seguinte foi desmentido, e depois falaram que era um balão meteorológico, e a partir daí
contatos com OVNIs foram ridicularizados muitas vezes, é um balão, isso é um fenômeno atmosférico e tudo mais. Contatos verdadeiros, obviamente, porque tem também aqueles que a gente não tem a percepção, né? E isso acontece hoje em dia, isso continua acontecendo hoje em dia de uma forma mais sofisticada. A oposição coloca, sim, falsos informantes, né, como eu disse agora há pouco na introdução do assunto, com a anuência dessas pessoas ou não, a gente já discutiu isso em outros vídeos, mas a pessoa sabendo que está sendo um desinformante ou não. Mas o caso que eu quero colocar hoje para vocês é quão frágil é a nossa pesquisa, né? Quão frágil é a nossa percepção da realidade. Como a gente se envolve muitas vezes dentro de uma narrativa que está associada ao despertar da consciência como um entretenimento, né? Como que a gente busca o entretenimento na busca do despertar? A gente está sempre buscando uma vida, uma pesquisa ou uma vertente que seja uma nave vindo salvar a gente, com comandantes e comandados, né, seres mirabolantes fazendo mágicas, com tecnologias incríveis, quando na verdade o despertar é muito mais simples, né? O despertar é pé no chão, terra a terra, caminho interno. Isso não quer dizer que eu não precise estudar outras coisas, mas o verdadeiro despertar, né, o despertar mais que suficiente, para quem viu as nossas lives da semana passada e retrasada, da terceira dimensão consciencial para a quarta dimensão consciencial, que é o que a gente veio fazer na Terra, ela não precisa de nave, ela não precisa de nada disso. Ela precisa de um caminho interno, ela precisa de um autoconhecimento, né? Mas infelizmente a gente continua buscando o entretenimento. E nessa busca do entretenimento, algumas vezes a gente esbarra com alguns informantes, né? Em inglês tem essa expressão whistleblowers, né? Esses informantes verdadeiros, né? As pessoas que realmente em algum modo possam ter trabalhado para alguma coisa relacionada com o governo oculto, em alguma atividade, algum braço, alguma célula do governo oculto e por algum motivo resolveram falar. Mas a grande maioria, gente, prestem atenção, a grande maioria dos ditos informantes são pessoas colocadas estrategicamente para desinformar. Vocês já conhecem a ética do canal, a minha, né? Se não conhece, passa a conhecer agora. Eu não comento trabalhos que eu não recomendo. Eu não comento assuntos que eu não falo e não comento trabalhos que eu não recomendo, para evitar de parecer que eu estou falando mal ou então direcionar a pesquisa de vocês. O Fábio, mais uma vez, é um catalisador do despertar. Ele não é líder, não é guru, tá? E não é dono da razão. Eu sou um professor, eu ensino uma matéria para vocês que chama Despertar da Consciência. Né? Vocês aprendem isso ou não, estudam ou não, e aí como vocês levam a vida de vocês é a forma que vocês escolherem. É assim que a gente trabalha aqui, com liberdade total. Tá? Ninguém é preso a ninguém, ninguém deve nada a ninguém, não tem contrato com ninguém. E muitas vezes, dentro da minha caminhada de pesquisa, eu encontro informantes ou pessoas indo atrás de informantes que claramente foram colocadas ali para desinformar ou para ridicularizar. Então, antes de eu quero falar do exemplo logo, né, disso que aconteceu. Então, eu vou pôr agora um vídeo para vocês e vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo. Esse vídeo é em inglês, obviamente, é do canal de um americano. Esse americano, o que ele fez? Ele inventou uma história, ele pesquisou sobre essa história de serviço secreto, governo oculto, manipulação de DNA e tudo mais. Ele pesquisou isso, ele achou que isso é de uma criatividade muito grande. Ele viu isso como se fosse um culto, né, e ele resolveu fazer uma tentativa. Ele falou assim, eu vou estudar isso, eu vou ver o que esse pessoal está falando, eu vou aprender essa narrativa e vou fingir que eu sou um informante. Foi isso que ele fez. Eu vou fingir que eu sou um informante e vou até um evento, né, de full disclosure, enfim, nos Estados Unidos, e eu quero ser entrevistado por um desses canais
famosos nos Estados Unidos como um informante, tá? Para mostrar como essas pessoas realmente estão loucas, essa é a visão dele. Tá? Então eu vou mostrar esse vídeo, é curtinho, você que está no celular, talvez não dê para ver a legenda, depois dá uma olhadinha no computador e tudo mais, ele está falando inglês, está meio rápido, então a legenda passa rápido, tá gente? Mas depois eu explico para vocês o que aconteceu nesse vídeo, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo, são 4 minutinhos, prestem atenção. Quem sabe inglês, presta atenção no que ele está falando, porque a tradução perde muito, né? Mas, se não, leia rapidinho o que ele está falando, pega o contexto, não precisa pegar palavra por palavra, mas pega só o contexto junto com a imagem, para vocês verem o que ele vai fazer. Então ele vai estudar a comunidade nos Estados Unidos, vai aprender a narrativa, vai inventar uma história como se ele fosse um informante, tivesse trabalhado no programa espacial secreto, tá? Vai até um evento e vai ser entrevistado por um dos canais, não é dos maiores canais, mas canais médios para grandes nos Estados Unidos, como um informante, na verdade ele não é nada, né? Então veja a fragilidade nossa em termos de pesquisa, como a gente acredita em qualquer coisa. E ele quis expor isso e conseguiu. Com sucesso. Vamos lá dar uma olhadinha então, gente, por favor. Ih, falhou? Estamos ao vivo, né, gente? Então deixa eu configurar o vídeo aqui para ver se eu consigo passar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Acho que alguma coisa que eu configurei aqui não deu certo. Vamos ver. Vamos lá. Acho que agora... Eu acho que agora vai dar certo, hein, gente? Vamos ver. Vamos lá, nova tentativa. Ao vivo é isso aí, né, gente? Vamos lá. Back in May of 2021, I was exposed to a bizarre conspiracy community that makes flat earthers look reasonable by comparison, of the Secret Space Program. The Secret Space Program is a conspiracy theory. I found myself watching SSP videos during my free time, reading articles and browsing their community's forums. James runs the most popular YouTube channel in the community. It consists of interviews he conducts with Secret Space Program experiencers from around the world. The guests on James' show all claim to be victims of the Secret Space Program. Upon realizing this, I started to formulate a plan. What if I made up a story about being in the Secret Space Program and get onto James' show and share it with his community? And the angle was to become a Secret Space Program whistleblower myself. 1. Make up a compelling story about my time in the Secret Space Program, which has to follow the established lore of the conspiracy. 2. Get onto a major platform within the community as a whistleblower and share my experience. I developed this criteria after thinking what's required to become a SSP whistleblower. Obviously, evidence of being in the Secret Space Program isn't necessary at all. All that's needed is a story which follows the lore, and, after that, I just have to appear on a major platform and share it. Therefore, I needed to find a way to ingratiate myself with James, and hope that he decided to invite me on as a guest himself. But before I did that, I needed to create a compelling story. In order to craft my narrative, I began to study the plethora of interviews available on Jay's channel, as well as the SSP lore extensively. After spending months putting together my very own Secret Space Program whistleblower testimony, I felt like I was ready to share it on James' show. So for the next 41 days, I hunkered down and recited my script while polishing it all into something truly compelling. And finally, the day arrived. I'm here in Las Vegas for Cosmic Consciousness in Disclosure 5D events, specifically to meet some super soldiers. People who are part of this, who believe that they're part of the Secret Space Program. This has been months in the making. Okay, this is gonna be fun, dude. I am so excited for this. Then we beelined it in the opposite direction, and finally found James' room. I knocked. The time had finally come. James started recording, and we were underway. By then, any nervous anticipation I felt leading up to this face-to-face sit-down had completely dissipated. I was calm, knowing that I was more than prepared to speak about my time in the Secret Space Program in a convincing manner. The interview lasted 1 hour, and here's what happened.
Okay, so my name is Oki. So it started from before I was even born, where they genetically enhanced my DNA, utilized every method they could to use MK Ultra programming and to create killing machines. And I was able to just look at a photo of a target and make their head explode. Time flew by, and I was struck by the effortlessness of retelling the story which I crafted. I spoke for 1 hour with ease and told my story so coherently that I realized that if I was to continue to pursue a career as an influencer in the SSP community, I'd be able to become a prominent whistleblower. I could do workshops, sell books, charge for hypnosis sessions, be invited onto shows, and attend conferences as a speaker, just like the top members of the community. Enhanced my DNA, and they took the DNA from my father and they put it in my mother. And they were keeping tabs on me, and by the time I was 6, I was put into a special program run by Monarch. The leader of Monarch, Paul Serene, also known as Kevin Spacey's clone. So on December 28th, 2021, James finally uploaded the interview we did in Las Vegas onto his YouTube channel. As I record this, the video is sitting around 13,000 views. The response from his community has been overwhelmingly positive. People left comments that indicate that they completely believed me. A couple people said that I was the best whistleblower testimony that they've heard on James's channel so far. And one person even said that they cried the whole way through the video. So that's that. I made up a story and officially got it to James's channel. I can now officially call myself a secret space program whistleblower, an elite among elites. A space samurai, MK Ultra victim who was trained by Kevin Spacey's clone to become a killing machine. Pessoal, isso acabou de acontecer. Isso é extremamente novo. Esse vídeo foi ao ar, não sei se vocês repararam aí no vídeo, pouco depois do Natal, o mês passado. Ele foi entrevistado há 3 meses atrás. Ele inventou uma história, mais uma vez, ele inventou uma história, foi até uma conferência, foi até o quarto de uma pessoa que tem um canal de médio para grande nos Estados Unidos e se passou por um informante do Programa Espacial Secreto. E ele diz o que mais impressionou ele foi a reação das pessoas no vídeo. Ele viu que logo depois que o vídeo foi postado já tinha mais de 13 mil visualizações e como as pessoas escreviam embaixo os comentários. Nossa, teve uma pessoa, inclusive, que falou que chorou durante o vídeo inteiro, muito emocionada. Gente, isso só expõe a fragilidade das nossas pesquisas, isso só expõe a nossa fragilidade emocional, tá? A nossa carência em querer alguém que comande o nosso despertar, que terceirize o nosso despertar, para que a gente acredite em qualquer coisa que é falada por qualquer pessoa. Eu sempre falo aqui no canal para vocês, gente, duvide de tudo, inclusive de mim, mas não duvide por duvidar. Duvide porque você pesquisa e pensa por você e achou alguma coisa contraditória ou achou alguma coisa que não ressoa por você. Gente, esse rapaz que teve essa ideia, e eu não vou questionar a motivação dele, ele acabou servindo de um alerta muito grande pra gente. Porque qualquer pessoa que tem um mínimo treinamento, o mínimo treinamento de linguagem corporal, e de técnicas de perguntas, né, de entrevista, perguntas abertas, perguntas fechadas, ou seja, o mínimo. Eu vou falar só uma coisa para vocês, tá? De linguagem corporal. Vocês repararam que quando ele dá o testemunho ele está sempre olhando para baixo? É um sinal de que a pessoa está mentindo do tamanho do mundo. É muito claro para qualquer pessoa que tem um mínimo de treinamento jornalístico, um mínimo de treinamento investigativo. Aí você fala, Fábio, eu tenho que ter treinamento jornalístico? Não, você não precisa ter o treinamento jornalístico, mas você também não precisa acreditar na primeira pessoa que aparece no YouTube falando que é um informante, né? Não é verdade? Agora, esse canal, que é médio para grande, lá nos Estados Unidos, qual o tamanho do descrédito que ele cai? Qual é a responsabilidade que esse canal tem em expor essa informação? Gente, quando a gente fala do trabalho sério que a gente faz na educação consciencial, e aqui no nosso canal, como as coisas têm que ser um passo de cada vez, como tem assunto que não dá para falar abertamente no YouTube, como tem coisa que só dá para falar em plataforma fechada ou pessoalmente, quando a gente fala para vocês que precisa fazer sim um curso antes do outro,
Ou estudar uma coisa antes da gente discutir outra. É isso. Por exemplo, dentro do Despertar 2.0, que é a nossa plataforma, né, a nossa universidade da educação consciencial, de vez em quando eu falo para as pessoas, é um curso que dura 4 anos. Só 4 anos? Eu posso estudar 4 anos de arquitetura, de marketing, de direito, né, para poder atuar. Mas eu não posso estudar 4 anos para o meu despertar da consciência. Eu estou milhares de anos na Terra, reencarnando igual um bobão, mas eu não posso passar 4 anos estudando. Acontece isso que vocês viram aí nesse vídeo. Nós somos facilmente enganados. Eu estava falando do Despertar 2.0. Lá a gente tem um modo e que a gente fala brevemente sobre como ser um investigador. Claro, não um investigador profissional, mas o mínimo para investigar uma informação. E não acreditar de cara em qualquer um. Porque senão a gente começa a escutar Vitória da Luz, né? O evento 3 dias de escuridão, 10 dias de escuridão, 15 dias de escuridão, Gessara, Nessara, não sei o quê. E a gente começa a ver comentários nos vídeos. Eu não acredito nisso. Como se isso fosse questão de crença. Não é crença, é pesquisa, informação, experienciação. Eu não acredito nisso. Primeiro, a sua opinião vale o que se você não é um pesquisador? Você estudou o que para dar opinião? Você experienciou o que para dar opinião? Certo? Segundo, eu não acredito nisso. Esse não é um canal de religião para você ter fé, acreditar ou não acreditar. É para te dar informação, para instigar você a ser um pesquisador. Quando a gente fala que o despertar não é para todo mundo, o despertar não é para o preguiçoso. O despertar não é para quem quer ficar em casa esperando ser salvo. Ou para quem quer levar o despertar como entretenimento. Star Trek, Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Comandante, nave. Quer viver igual o Thundercats nos anos 80, né? Gosta de desenho animado, filme. Vai continuar sendo enganado. E a gente fala, sempre falo isso. O nosso trabalho aqui nunca vai ser popular. Porque o povo em geral, a maioria da humanidade, dorme e não vai acordar. Não vai acordar nem a maioria que está no caminho do despertar. Porque pensa que está no caminho do despertar. O caminho do despertar é sério. O caminho do despertar não é entretenimento. Ele é único, individual. E necessariamente precisa estar sendo conduzido por você, não por outro. Não por fulano no canal, não pelo Fábio, não pelo Lael, pela Juliana, por você. Por você. Então, o que esse rapaz fez, que foi ridicularizar, obviamente, ridicularizar toda a comunidade, todas as pessoas que estudam a questão dos super soldados, de programas espaciais secretos, né, além de ridicularizar, foi expor a fragilidade de nós como pesquisadores e como humanos. Como a gente ainda deixa a emoção levar a nossa pesquisa. Sem o equilíbrio com a razão. Acreditando em qualquer coisa que aparece. Aí a gente fica escutando essa questão de não sei quem está vindo salvar, de que a Cabala se rendeu na Antártida, né? O mundo não tem mais problema, tá tudo resolvido. Lê um jornal. Mas nada que a mídia fala é verdade. Tá, o que você fala é verdade, então? O que o seu guruzinho na internet fala é verdade, então? Por que é verdade? Qual o lastro dessa informação? Mais uma vez, gente. Duvide. Inclusive de mim, inclusive do que eu estou falando agora. Mas duvide com embasamento. Não duvide porque você acha ou crê. Duvide porque você pesquisou e experienciou. Enquanto não pesquisar, enquanto não experienciar, você não tem a mínima necessidade
de omitir opinião e muito menos de ser um especialista do Facebook. Prefiro não comentar. Não sei desse assunto. Estou estudando. O que esse rapaz fez foi um favor pra gente. Foi um favor. Então vamos acender a luzinha amarela nas nossas vidas, no que a gente crê, né? Para passar a ser no que a gente pesquisa e no que a gente experiencia. Tá bom? Vou abrir para as perguntas de vocês, que eu acho que fica mais interessante a gente bater esse papinho, né? Sobre isso. Vou tomar uma água aqui e aí abro o chat para todo mundo, tá bom? Então aquele recadinho do Corey Goode que a gente tem sempre aqui no intervalo. Hello, I'm Corey Goode. I'm happy to announce that my very well-received course, The Blue Avians and the Law of One, will soon be on Despotar 2.0. I look forward to seeing you there. Gente, então, vamos lá. Estamos aqui no chat, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu não li nada que vocês escreveram até agora, tá? Por favor, quem perguntou pode perguntar de novo, manda a pergunta de novo. Tanto nos dois, tá? No Facebook, no YouTube, que eu vou ler agora para vocês, tá? Vamos ver aqui, se tiver alguns comentários, algumas coisas assim, eu já leio aqui para vocês também, tá? Não, isso aqui é um comentário, não é uma pergunta, alguma coisa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Manu Nascimento aqui no YouTube pergunta: como foi que o próprio falsário resolveu se desmentir? Manu, essa era a intenção dele desde o começo. Inclusive no descritivo do vídeo tem o vídeo inteiro dele. Eu passei 4 minutos para vocês, mas o vídeo inteiro dele tem quase meia hora, tá? E ele explica, ele fala assim: eu vou expor essa comunidade, como as pessoas acreditam em qualquer coisa. Eu vou expor, ele fala isso, tá? Então a intenção dele desde o começo, ele mostra ele estudando, ele mostra ele pesquisando, e ele tira sarro mesmo, ele tira sarro, ele fala, agora eu sou... Ele fala umas coisas absurdas na entrevista, na suposta entrevista dele. Ele fala coisas assim, que ele é um super soldado que foi geneticamente modificado por um clone do Kevin Spacey. Kevin Spacey é aquele ator. Só para vocês terem uma ideia. Só isso, para quem tá... mínimo de estudo, já, né, acende uma bandeirinha. Mas, gente, em menos de uma semana, 13 mil pessoas assistiram esse vídeo, e os comentários dos vídeos, quer dizer, as pessoas chorando de emoção, agradecendo o depoimento, é de uma fragilidade enorme, incrível. Então, Manu, a intenção dele desde o começo foi essa, foi expor. Ele, não é que ele era um informante e aí ele resolveu falar que era falso. Não. Ele estudou para isso, ele ficou 3 meses, se eu não me engano, estudando para isso, estudando a narrativa, inventando uma história para expor a fragilidade e como nas palavras dele, como essas pessoas são loucas, ficam acreditando nessas coisas, entendeu? E ele fala assim, como qualquer um pode ser um informante, qualquer um pode inventar essa besteira e falar que é um informante. E ele tem razão. Como a comunidade hoje no mundo tá, principalmente nos Estados Unidos, qualquer um agora pode ser um informante. O Corey Goode, ele falou que isso ia acontecer. Ele falou que isso ia acontecer em 2017. Eu vou ver se eu consigo pegar um trecho da entrevista dele. Até se o Johnny estiver assistindo, puder me ajudar aí, depois a gente se fala, mas uma entrevista que ele deu em 2017 pro Edge of Wonder. E ele falou também, né, durante o Cosmic Disclosure, revelações cósmicas que ele fazia com David Wilcock, que essas coisas iam acontecer, né? Ele não falou que iam aparecer e iam falar, olha, eu sou falso, não. Ele falou que os LARPs iam aumentar. LARPs é uma abreviação em inglês para pessoas que fingem ser algo e que não são. Vou colocar dessa forma. Ou seja, como se fossem atores.
tá? Fingindo que são, por exemplo, informantes, um monte de coisa. E ele falou que isso ia acontecer, ele falou que iam pegar a história dele, que as pessoas iam pegar a história dele e iam distorcer. E realmente está acontecendo, já aconteceu, já faz um tempo, né? E ele acertou nessa questão. Então a gente está vendo, nesse caso desse rapaz, foi a ridicularização disso, né? Ou seja, ele realmente fez isso de propósito mesmo. Tem uma questão interessante do comentário aqui que está o conhecimento vivo, né? Aqui no YouTube. Fala assim: para os que estão no caminho do despertar, acho que o alerta é o quanto os que estão no trabalho de divulgação estão fazendo disso um negócio. Se a missão vira negócio, views por dinheiro, passa a ser os OBJS, não entendi, os objetos, sei lá. O conhecimento vivo, aí tem duas coisas, tá? Quando a pessoa está no caminho do despertar, por exemplo, como um instrutor, tá? Como eu, como Karina Greco, como a Juliana, o Lael, as pessoas, enfim. E não tem essa missão como trabalho principal, isso é um hobby. Tá? Então imagine você entregar o seu despertar, as informações, o seu despertar nunca, né? Porque o despertar é seu, interno, mas assim, você pegar as informações de um pesquisador que pesquisa por hobby, no tempo vago dele, ele vai pesquisar e te passar a informação? Então assim, da mesma forma que um professor, tá, não dá aula por hobby, um pesquisador do despertar, um facilitador do despertar, tem que ser um profissional. Uma pessoa que vive daquilo. Eu tive que escolher em um momento. Eu vou trabalhar numa empresa e quando sobrar tempo, eu passo informação para as pessoas ou vou assumir a minha missão? E quando a gente assume a missão, é full time, é o tempo inteiro. Eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acordado, dormindo, doente, no banho, aonde eu estiver. Eu estou trabalhando. Aqui ou aqui. Não dá para ser um amador do despertar. E felizmente ou infelizmente, aqui na Terra não dá para pagar as contas com namastê e gratidão. A troca da energia da abundância do dinheiro é necessária. Agora, uma coisa que você fala é interessante, no sentido de, quando eu coloco o dinheiro na frente da missão, aí é um problema. E aí eu tenho vídeos aqui falando, né, que uma das 3 formas mais comuns de um facilitador do despertar cair, né, a gente coloca lá o ego, o dinheiro e o sexo, né? Então o dinheiro é um deles. Eu já falei isso aqui antes para vocês, em outros vídeos, pode procurar aqui no canal, quase 400 vídeos gratuitos aqui no YouTube. Uma dessas formas é o dinheiro, mas não o dinheiro, ganhar dinheiro com isso, não, porque a gente tem o contrato de pobreza, né, que vem com aquelas histórias, com aquela balela, né, dai de graça o que recebeste de graça. Minha gente, eu nasci pagando a maternidade já, não recebi nada de graça. Eu paguei pelos cursos, paguei pelos livros, eu paguei por todos os estudos que eu fiz relacionados ao despertar da consciência, todos. Inclusive a internet para pesquisar no YouTube, inclusive a energia elétrica para sustentar o computador ligado, tudo isso é pago. Então ninguém recebe nada de graça. E a troca de energia da abundância é muito saudável, né? E todos deveriam ser abundantes, mas tem esse contrato de pobreza que funciona como uma âncora mesmo, né? Com todos esses dogmas religiosos propositais mesmo. Então o perigo está quando eu coloco dinheiro em primeiro lugar, né? Aí eu passo a parar de tomar esse cuidado de um pesquisador, né? Então o que eu preciso é girar o negócio, né? Então pega aí, achei um informante ali, achei um informante aqui. Gente, posso falar por mim assim, tá? Bastante gente já me procurou para falar que é informante, para falar que é médium disso e daquilo, que tem contato com isso ou com aquilo. E vocês sabem o tanto de gente que eu já dei ou não dei espaço. Algumas eu já dei espaço e já cortamos, porque a gente já infelizmente, não descobriu na pesquisa que tinha uma parcela de desinformação e a gente vem cortar depois e aí fica da inteligência, da capacidade de vocês de percepção, de perceber quem são. Outras mudaram essa índole, índole não se muda, né? Mas assim, revelaram a sua índole no caminho e a gente teve também que
separar as narrativas, também fica para vocês abraçar ou não as narrativas das pessoas. Mas a maioria, 99%, numa pré-pesquisa básica, a gente já corta. E eu tenho uma vantagem, gente, que eu estudei, aí falando um pouco da minha experiência mesmo, eu estudei jornalismo, eu estudei propaganda e marketing, eu tenho experiência na questão de jornalismo investigativo, digamos assim, em entrevistas, né, não só entrevistas de emprego, coaching e tudo mais nas empresas que eu trabalhei, mas essas questões de como pegar uma mentira, né, que também tem no coaching, também tem nessas questões de pergunta aberta, pergunta fechada, perguntar a mesma coisa várias vezes de diversas formas, ou seja, eu já contei um pouco da história de como é que foi aqui quando eu escrevi o Intervenção Planetária com o Ted Adik, né? Como é que foi a minha entrevista com ele, como é que foi a nossa conversa. Isso tem aqui no YouTube, vocês podem procurar. Então, a questão assim é mais... eu já estou aqui falando e esqueci de passar para as perguntas de vocês aqui. Ler mais perguntas de vocês. Mas a ideia é essa, tá? Deixa eu voltar para as perguntas de vocês, tá bom? Ai. Então, a Kina faz uma pergunta aqui no YouTube, daqui a pouco eu vou aqui para o Facebook para saber se tem alguma pergunta legal aqui para gente, se não, fiquem à vontade, o pessoal que está no Facebook, depois eu entro e respondo no escrito, tá bom? Aparentemente não tem pergunta no Facebook. Aqui no YouTube, a Kina pergunta, e os tais infiltrados que tomam partido de um dos lados, como se fosse o lado da luz e defendem posições ideológicas? Kina, aí depende de quem é o informante, enfim, muitas vezes essa pessoa tá dando uma opinião sincera para ela, né? Se é uma pessoa de direita, de esquerda, por exemplo, política, e realmente foi alguém que trabalhou dentro do governo, ou trabalhou para alguma facção, algo mais, ela tá falando a verdade dela. Para mim isso não tem problema, entendeu? A pessoa contar a verdade dela não tem problema. O problema para mim tem... porque aí a verdade dela eu vou ter o discernimento, né? Com o meu mental, com o meu cardíaco, eu vou fazer o discernimento do que serve para mim, do que não serve. O problema para mim são as pessoas que estão realmente tentando enganar, né? Esses LARPs que eu falei são pessoas que são colocadas na mídia propositalmente para enganar. Elas nunca passaram por aquilo. Elas podem ser politizadas ou não, elas podem emitir opiniões ou não, mas elas são colocadas ali propositalmente para enganar. Esse é o problema. A pessoa que genuinamente passou por alguma coisa e tem opiniões e emite essas opiniões, para mim tá tudo certo. O problema para mim são as que são colocadas lá para enganar, que é a grande maioria. A grande maioria, tá? Esse é o problema. Tá bom? Que mais? Então, mais ou menos o Marcelo aqui perguntou no YouTube, essa pesquisa sobre os falsários deve ser feita com a razão ou sentindo a energia da pessoa pelo coração? Mais ou menos o que eu falei agora, Marcelo. É uma questão um pouco dos dois, né? É você sentir o depoimento, a pessoa, o que ela está falando, mas também com a razão, é sempre um equilíbrio, tá? Nunca é um ou o outro só. Mas a gente também precisa da razão para pegar essas contradições, né? Se você tem um conhecimento mais avançado, como eu disse, linguagem corporal, construção de ideias e tudo mais, é uma coisa. Mas se você não tem... Poxa, o que essa pessoa está falando faz algum sentido? O clone do Kevin Spacey fazendo mudança de DNA? Peraí, isso soa bem? Não tem alguma coisa muito... assim, ele colocou uma coisa extremamente absurda de propósito, para ver se as pessoas realmente iam acreditar, e acreditam. Tá? E acreditam. A Veri pergunta se esses fatos acontecem como uma forma de revelar informações para as pessoas que ainda não acreditam, que precisam olhar com os pés no chão para tudo que está acontecendo. Veri, não, acontece exatamente o oposto. Tá? Essas coisas acontecem para ridicularizar as pesquisas verdadeiras e afastar as pessoas que estão pesquisando dessa narrativa, e afastar ainda mais as pessoas
que ainda não têm acesso a essa informação e passam a ter acesso a esse tipo de pesquisa por esse falsário. Né? Então, na hora que ela tem a primeira decepção, ou seja, desse cara que a gente viu falando que é um falsário, ou uma outra pessoa sendo desmascarada, ela perde a vontade de pesquisar. Quem já passou por isso deve ter sentido. Eu mesmo já passei por isso. Uma pessoa que a gente confiava muito, né? Assim, que a gente confia, que a gente pesquisa, que a gente vê, nossa, olha só essa pessoa, o que ela fala e tudo mais. E a gente descobre lá na frente que não é nada, a pessoa não é nada daquilo que ela vendeu, essa decepção, né? Quase uma traição interna, assim, uma coisa assim, né? E a gente perde a vontade de continuar pesquisando sobre aquele assunto, né? Porque a gente fala assim, então se essa pessoa que é tão conceituada, né, que eu tinha tanta confiança, é desse jeito, putz, imagina os outros, né? Então, e aí você começa a questionar, será que tudo isso então é falso? Isso tem da pílula da desinformação, né? Será que tudo isso então é falso? Quando você descobre uma coisa que não bate, você acha já que tudo não bate. E o contrário, a gente faz isso também, né? Quando a gente acha uma coisa que bate, a gente passa a achar que tudo bate. Ou seja, não, eu gosto do que ele fala e aquilo que ele falou, eu vi que aconteceu, eu vi que é assim, então tudo que ele falar eu aceito. Tá errado. Você tem que ter o mesmo crivo em tudo que a pessoa fala, em tudo que a pessoa faz. A pessoa falou uma coisinha ali que estava errado, ou então peguei um negócio, então nada do que ela fala presta. Não. Aquilo que você pegou não presta e o resto? Vamos pesquisar. Né? Isso é extremamente interessante. Até bati o olho aqui num comentário da Marlise falando, desconfio até do Corey. E tem que desconfiar mesmo. Tem que desconfiar do Corey, tem que desconfiar de mim, tem que desconfiar da Karina Greco, tem que desconfiar do Lael, da Ju, de todo mundo. Mas desconfie com base. Não desconfie assim, nisso eu não acredito. Não estamos falando de crença. Pesquisa, experiencia, sente. Aí você fala, eu não confio nisso porque isso. Ou então, isto não me parece bem, preciso pesquisar mais. Né? Não é o confiar ou desconfiar, o que serve para o confiar também, que é o que a gente está debatendo. Né? Eu confio porque pesquisei nisso, senti isso e vi isso. Tá? Caso não tenhamos ainda pesquisado o suficiente, experienciado o suficiente, a gente se abstém. Não sei. Preciso pesquisar mais, preciso ler mais. Tá? É louvável isso. Que mais? O pessoal do Facebook está quietinho aí, então continua aqui no YouTube. Cadê? A Regina pergunta, boa noite, Fábio, é verdade que esse papo de Gessara e Nessara já houve nos Estados Unidos há mais de 5 anos atrás? Tem gente que está esperando dinheiro na conta, muito triste. Regina, muito mais de 5 anos. Esse papo de Gessara e Nessara aí tem décadas, tá? Tem décadas. E não é só isso. A gente fala, é por isso que eu falo, poxa, a gente precisa estudar, precisa pesquisar. Eu fiz um curso com 12 horas falando dessas coisas. Despertar Galáctico mais Upgrade. Tá lá. O Fábio passa 2 dias, sábado e domingo, falando o tempo inteiro sobre como somos enganados. E é pouco, tá? E é pouco. As 12 horas que eu passo lá é só uma introdução ao assunto. Que a gente continua em outros cursos, que a gente continua em vídeos aqui no YouTube, inclusive. Tá? Mas vocês precisam pesquisar. Eu não estou aqui para responder as perguntas de vocês. Não tô. Não tô. Eu tô para gerar mais perguntas. Para que vocês pesquisem por vocês. Eu dou alguma referência bibliográfica, eu falo sobre algum assunto, tá tudo certo. Mas vocês precisam fazer a pesquisa de vocês. Tá? Quando eu respondo uma pergunta, alguma coisa, eu estou dando um direcionamento. Só isso. Eu não estou respondendo aquela questão. Tá? Nem eu, nem ninguém. Tá? Nem ninguém. Vamos lá. Então, Bela Madeira Móveis aqui também comentando. De um certo modo, algumas pessoas entendem que buscar só um interno sem estudar já basta e acabam sendo enganadas por terem preguiça, ao meu ver, de estudar. Também tem isso. Também tem isso. Tem a pessoa que fala assim, então eu vou meditar aqui o dia inteiro, não vou estudar nada. Sem conhecimento também vai ser enganado, não tem dúvida nenhuma, mais cedo ou mais tarde. Então, é preciso entender, quando a gente fala que o caminho é interno, na verdade, o caminho interno é uma frase que já vem pronta para a gente entender, né?
Mas na verdade não é o caminho que é interno. O sentido dos caminhos é interno. Então o sentido é interno. Caminhos existem vários, mas o sentido é interno. Só que aí começa a ficar muito profundo, tem que explicar e tudo mais, e eu demoro umas 70 horas para explicar isso durante os meus 5 cursos. Então, não dá pra gente explicar aqui rapidinho aqui no YouTube, tá bom? Que mais? Aí o Daniel tá falando que o vídeo desse cara ridicularizando já tem mais de 500 mil visualizações. Gente, não vai parar ali, tá? Então são 500 mil pessoas que a gente tá perdendo. Poderiam ser pesquisadores, poderiam ser pessoas que, no caminho do despertar, que realmente vão, se já estão no caminho, vão perder um pouco a vontade de estudar, vão parar de estudar, enfim, é muito triste isso. As pessoas perguntando aqui sobre nome de pessoas, poxa, eu acabei de falar na live que eu não comento do trabalho de outros, eu não comento de pessoas que eu não indico, tá? Não falo. O Christian, bom, acho que o Christian, a pergunta do Christian eu já acabei de responder, né? Ele falou assim, Fábio, por que eu tenho que acreditar no que o Corey fala? Não, não tem. Não tem. Aliás, eu acho que eu acabei de falar, né? Não tem. Aliás, não tem que acreditar nem no que eu estou falando agora. Né? Primeiro que você não tem nada, você não é obrigado a nada, né? Tanto o Corey, quanto eu, quanto os desinformantes, eles só passam a informação. Se você vai absorver isso, depende de você. Com as suas pesquisas, pensando por você. Ninguém é dono da verdade. Você é dono da sua verdade. Por isso que o meu trabalho incomoda e o meu trabalho não vai ser popular. Se eu fosse um comandante que desse ordem, que falasse o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, aonde você tem que ir, aonde você não tem que ir, esse canal já estava com 500 mil pessoas. Mas como aqui no meu canal eu falo que você tem que pensar por si só, que você tem que pesquisar, que você tem que estudar, que eu não respondo, não dou direcionamento, não decido a sua vida por você, aí a gente tem, comparado com outros canais, com poucas pessoas, mas tem uma maior qualidade, porque temos pesquisadores. Temos pessoas que dificilmente vão ser enganadas, porque pensam por si só. Esse é o objetivo do trabalho. Esse é o objetivo do trabalho. Então, meu querido Christian, você não tem que acreditar no Corey nem em ninguém. Mas a informação está aí, para o que você quiser absorver ou não. Tá bom, meu querido? Vamos lá. E vocês acreditam ou não acreditam, se quiser, tá? Mais uma vez, ninguém é 0 ou 100%, tá bom? Ninguém é 0 nem 100%. Inclusive os desinformantes, dentro da pílula da desinformação, procura aqui o vídeo no YouTube que eu tenho, de pílula da desinformação, que eu explico mais. A pílula da desinformação, ela tem 50, 60, 70, 80, 90% de informação boa e 10, 20, 30, 40% de informação ruim, como um cavalo de Troia, dependendo de quem está falando, tá? Então, dentro de um desinformante, eu também consigo pesquisar. Eu também consigo pesquisar. Dentro de um agente da oposição, eu também consigo pesquisar. Porque eles precisam incluir informação boa para a gente poder topar ouvir isso. Tá? Então é o famoso olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quando você for pesquisar, pega o que te serve e descarta o que não serve. Tá? Isso funciona para o Fábio, para o Corey, para a Karina, para qualquer pessoa da internet ou fora da internet, ou para o que você quiser na vida, tá bom? Ótimo, vamos lá. Temos uma pergunta no Facebook da Simone. Boa noite, Fábio. Percebo que está com urgência em expor e nos informar. Essa urgência também é do lado da desinformação? Simone, a nossa urgência é por causa da urgência da desinformação. Tá? Eu expliquei aqui no canal algumas vezes, você procurar algumas lives passadas, vídeos passados, eu falo que a agenda da oposição foi acelerada.
Eu tive que acelerar um monte de coisa do meu trabalho. Já falei para vocês aqui, se buscar em vídeos passados. O meu último curso, Despertar Galáctico 3, teve que ser adiantado. O meu último livro, Segredos do Despertar, foi adiantado. Era para tudo estar sendo lançado esse ano. Tive que lançar o ano passado. O projeto Semente da Vida era para ser lançado no final desse ano, foi no final do ano passado. Então, assim, a oposição tem um motivo para ela acelerar essa desinformação e o plano dela, e nós temos que, infelizmente, normalmente o pessoal que é a favor do despertar corre atrás, né? Então a gente tem que correr atrás para tentar recuperar o tempo perdido, aí, digamos assim, e se manter no mesmo nível, né? Quando eles sobem um tom, a gente precisa subir também. E na verdade a gente teve sim que acelerar o trabalho e estamos acelerando muito o trabalho do despertar. Infelizmente, quando a gente acelera o trabalho, a gente tem que comentar sobre algumas coisas mais complexas, que carecem de mais explicação, que necessitam de informações prévias, que nem sempre a gente pode dar ou passar com a velocidade necessária, e aí fica meio perdido, meio no ar. E aí, infelizmente, a narrativa da oposição, que normalmente tem muito de ficção, tem muito de preenchimento de carência nossa, acaba sendo mais atrativo. Esse é o problema, tá? Mas você tem razão, Simone. As agendas estão sim sendo aceleradas, tá bom? E o Silvio, no Facebook, também falou que se a agenda foi adiantada, quer dizer que eles não estão confortáveis. Não, Silvio, não estão confortáveis, tá? Não estão nem um pouco confortáveis, porque o trabalho do despertar, ele está funcionando mais do que eles imaginavam. Está perto do que a gente gostaria? Não, está muito longe. Mas está muito longe também do que eles gostariam que fosse. Tá? Tem muito mais consciência despertando do que eles gostariam. Então eles apertaram aí o, o gargalo, tá bom? Que mais? Tem pergunta aqui no YouTube? Vamos ver. Ô João Luiz, muito obrigado por sua contribuição aqui no Superchat do YouTube, tá? Ajuda a gente aí a manter o trabalho, agradeço mesmo. E o seu comentário, né? Boa noite, senti uma decepção muito grande. Fiz alguns cursos com uma pessoa, mas o ego e a arrogância dele, poxa vida, complicado. João, a gente se decepciona muito na vida, né? O importante é a gente não deixar a peteca cair, né? Porque não vai ser uma pessoa que a gente descobre que é um agente da oposição, consciente ou não, que vai tirar a gente do caminho, né? Quantos buracos aí a gente já não caiu nas nossas encarnações, existências, até nessa própria vida, né? Quantas decepções a gente já não teve e isso não parou a gente, né? Então que isso também não pare você, tá bom? E a gente continua junto nessa aí, sempre você sendo o dono do seu despertar, né? Você no comando do despertar. Quando a gente está no comando do despertar, nada mais decepciona a gente. Porque a gente não depende mais de nada nem de ninguém para nem ter informação e nem para despertar, muito menos para despertar, né? Então depende só da gente. Olha só que maravilha. Então as decepções vão e vêm e a gente continua no nosso caminho. Tá bom? Que mais? Conhecimento Vivo também não mandou mensagem, mas agradeço muito mesmo a contribuição aqui no Superchat, tá bom? Não sei se todos vocês sabem, mas o Educação Consciencial, obviamente, é uma empresa, tem empregados, né? Tem colaboradores, tem pessoas que recebem por isso, para cuidar das mídias sociais, na edição de vídeos, organização de eventos, nas viagens, tudo mais que a gente faz. Então a gente agradece bastante, não só na venda dos cursos e tudo mais, mas também aqui no Superchat, que o YouTube demora um pouco para pagar a gente, mas um dia chega. Tá bom? Que mais? Continuemos aqui então no YouTube mais um pouquinho, que já estamos chegando no final da live, mas continuamos aqui, hein? Vamos lá. Cadê? Tá aqui, achei de novo. Mais uma pessoa aqui perguntando de coisas que eu não falo, não indico, então não comentam, tá bom? Que mais?
Cadê as perguntas aqui? Pessoal que puder aqui dar like no vídeo, compartilhar, né? Essa informação tem que chegar para as pessoas aí. Nem sempre as pessoas têm muita paciência de ver no gravado, né? Mas se colocar no começo do vídeo aí, pelo menos, né? Já chega a informação aí, já vê as peripécias do norte-americano aí, né? Josi Marques, muito obrigado, tá bom? Aí você comenta aqui, fico muito feliz com o canal, realmente é uma trajetória nada fácil quando você acha que entendeu, vem várias questões internas novamente. Estudar, exatamente, José. Tem uma coisa que, inclusive eu estava pensando esses dias, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que eu falei assim, poxa, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu experiencio, quanto mais eu acho que eu sei menos, né? A sensação que eu tenho de que eu sei tão pouco, né? Cada porta que a gente abre tem mais 200 portas do outro lado, né? Então quando eu vejo pessoas falando que sabem tudo, que tem a resposta para tudo, que é a brincadeira que eu faço do meu primeiro livro, né? Eu dou um sorrisinho interno e falo assim, poxa vida, né? Ou a pessoa realmente sabe tudo, né? O que a possibilidade é praticamente nula, né? Ou eu que não sei nada, que essa que é a verdade, né? Vamos lá. Margarete de Castro também, muito obrigado, tá bom? Também aqui dando a contribuição, não escreveu nada, mas deu a contribuição, tá bom? Não tem problema. Quem não puder contribuir, tá tudo ótimo, tá, gente? Boa noite. As informações passadas no Stargate podem ser consideradas verdades? Eu vou responder essa pergunta aqui, Helênia. Tá em Bruxelas, maravilha. Tá tarde aí, hein? Eu tenho um workshop que eu falo sobre programação preditiva, né? E eu falo alguma coisa você deve estar falando da série Stargate, né? E o entretenimento realmente é usado para passar informação, não só para desinformar, mas para passar informação também. E a série Stargate, tanto eu sou um fã, né? Tanto o Stargate SG-1, que foi a primeira, primeiro tem o filme, né? Stargate. Depois tem a série que durou 10 anos, Stargate SG-1. No penúltimo ano do SG-1 saiu um spin-off, né? Que é Stargate Atlantis, que ficou 5 anos. Depois do Atlantis veio o Universe, quer dizer, tem bastante coisa aí. Dessa série Stargate, de todos os filmes e tudo mais, eu posso falar para vocês que tem aí 50%, 60% de coisas, tirando o romantismo, tá? Realmente de informações extremamente interessantes, que tem uma ligação muito grande com a realidade, tá? Quem sabe um dia eu não faço um workshop só do Stargate, né? Porque eu gosto muito. Tá bom? E assim terminamos a nossa live de hoje. Vou terminar aqui com alguns recados, com algumas coisas. Mandando um beijo para Karina Greco, que está assistindo a gente. Karina, um beijo para você. Você que eu bati o olho aqui, vi que está assistindo a gente, tá bom? Pessoal do Facebook, daqui a pouco eu vou lá e escrevo, tá bom? As respostas das perguntas para vocês que não foram respondidas aqui. Só para lembrar, quinta-feira agora, pessoal de Portugal, hein? Portugal, estaremos lá no Espiral, eu e Lael Fanin, fazendo uma palestra em Lisboa, 7h30 da noite. Gratuita, de graça, tá bom? Então se você não puder estar com a gente no final de semana, no DG 2022 do Semente da Vida, 29 e 30, também em Lisboa, se você não puder estar no curso com a gente, uma oportunidade de você ir lá e vão ter meus livros lá, a gente bate um papo, se conhece ou se revê, né? Caso a gente já se conheça pessoalmente, lá no Espiral, na quinta-feira. São poucos os lugares, porque por causa do distanciamento e tudo mais, tá bom? E não esquecer também que a gente está no DG 2022 em Porto Alegre, em março, tá bom? Então dê uma olhadinha. E já também, DG3, 2 e 3 de abril, em São Paulo, tá? Então se prepare, esteja lá ligado na nossa agenda. Veja o descritivo do vídeo, gente. No descritivo do vídeo a gente tem os próximos eventos, mas a gente tem também o vídeo que eu passei hoje para vocês em inglês no original, tá? Para vocês assistirem, quase meia hora de vídeo. E tudo isso que eu estou falando para vocês de referências também, tá? Então, até o próximo vídeo então, até a próxima live. Um beijo, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilhe, aquela coisa
que a gente já sabe. Essa é a melhor forma de você ajudar o canal, é comentando o vídeo, curtindo e compartilhando, tá bom? Um beijo.